Olá, gente, me chamo Éria, sou residente, né, associado à Escola Polivalente, e eu, juntamente com Jane Kelly, vamos iniciar a aula de reforço sobre geometria molecular. Olá, pessoal. Como minha amiga falou, eu sou Jane Kelly e também sou residente do programa Residência Pedagógica do IFPE Campus Vitória de Santo Antônio. Bom, quando a gente fala em geometria molecular, né, nos perguntamos o que é geometria molecular, né? O que é a geometria molecular? E a geometria molecular, ela é basicamente a forma como uma determinada molécula, ela vai se organizar no espaço, como a gente vai visualizar essa molécula através de um software ou de um instrumento adequado para essa visualização. Ou seja, né, a geometria molecular é como uma determinada molécula, ela se organiza no espaço. A geometria de cada molécula vai depender do número de ligações que cada átomo dessa molécula vai fazer. E aí, quando a gente volta, né, lá atrás, quando vocês estudaram sobre as ligações químicas, né? E aí, para vocês saberem qual geometria essa molécula ela se enquadra, vocês têm que fazer a distribuição eletrônica para saber quantas ligações, quantos átomos na camada de valência cada átomo dessa molécula possui, né? Depois de fizer a distribuição, vai ver qual é o átomo central. Como é que a gente vê qual é o átomo central? Verificamos qual é o átomo central de acordo com o número, né, de elétrons da camada de valência, né? Porque esses elétrons eles indicam quantas ligações cada átomo desse faz, né? E o átomo central ele é geralmente o átomo com o maior número de ligações e aquele que se apresenta em menor quantidade nessa molécula. Então, podemos extrair, né, resumindo, podemos extrair que o átomo central é aquele que faz o maior número de ligações e também aquele que está em menor quantidade na molécula. Bom, a disposição dos átomos vai estar ligada à teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que é a teoria que pode ser a teoria da repulsão eletrônica na camada de valência, que diz que elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central repelem-se. Consequentemente, vai alterar o posicionamento desses átomos, que é o que vai determinar a sua geometria. Então, a nuvem eletrônica, né, é a região do espaço ocupada por um par de elétrons. Então, como no exemplo aí, NH3, nós temos o nitrogênio como o átomo central, né? Ele é o que está em menor número na molécula e está fazendo mais números de ligações. Então, tem o nitrogênio como átomo central e tem 3 hidrogênios fazendo ligações a ele. Então, cada ligação dessa vai gerar uma nuvem eletrônica ao seu redor, que vai ser ocupada por par de elétrons. Então, essa nuvem eletrônica, ela vai ter o poder de se repelir uma da outra. Então, dentro dessa geometria, nós vamos ver aqui algumas delas, né? Então, a geometria de cada molécula recebe sua nomeação, vamos dar nome a elas, de acordo com o número de ligações e pares de elétrons isolados. Pares de elétrons isolados é aquele par de elétrons que vai estar ligado ao átomo central, mas não vai estar ligando a nenhum outro átomo. Então, a gente vai ter o par de elétrons isolado,
sem fazer nenhuma outra ligação. Então, dentro das geometrias, nós temos a geometria linear, angular, trigonal plana, octaédrica, piramidal tetraédrica e bipirâmide trigonal. A geometria linear, ela pode ser encontrada tanto com dois átomos ou três átomos. Para dois átomos, nós temos o exemplo dos dois poros e dos dois oxigênios. Os dois poros estão fazendo uma ligação do tipo simples e formando uma geometria linear, né, em linha reta. Os dois oxigênios, mesmo tendo uma ligação dupla, ele também continua com a sua geometria linear. Quando a molécula é feita de três átomos ligados, essa geometria vai ser geometria linear se o átomo central não tiver nenhum par de elétrons não ligantes, ou seja, par de elétrons isolados. Então, se eu tiver três átomos ligados e não houver nenhum par de elétrons sobrando em cima do seu átomo central, essa geometria vai ser necessariamente linear. E dentro dessa ligação, o ângulo entre elas vai ser exatamente de 180 graus. A geometria angular, nesse caso, vai ser composta por dois ligantes, vai ser composta por três átomos, né? Dois ligantes e um par de elétrons isolados, diferente da geometria linear. Três átomos ligantes e um par de elétrons, como o SO2, né? Então, esse par de elétrons, que vai estar ligado ao átomo central, ele vai ter uma função de repelir as outras ligações, formando, né, esse ângulo para baixo. Então, vamos ter a geometria angular. E também uma molécula bem conhecida, a água, H2O, ela vai ter também essa geometria angular. O oxigênio, como átomo central, nesse caso, dois ligantes e dois pares de elétrons, também vai formar essa geometria angular. A água, temos o oxigênio como um átomo central, ligados a dois hidrogênios, e o átomo central com dois pares de elétrons, formando a geometria angular. E dentro desses ângulos, essas ligações são de 104,9 graus. A geometria trigonal plana, somente moléculas com três ligações no átomo central podem ter essa geometria. Então, o átomo central, como um exemplo aí, o BF3, nós temos o boro como átomo central ligados a três flúoros e sem nenhum par de elétrons isolados. Então, ela vai ter as nuvens de eletrônicas vão se repelir de forma que vai formar esse tipo de geometria. E nesse caso, como falei, não há nenhum tipo de par isolado. Por isso, reflete esse tipo de geometria. E os ângulos de ligação são de 120 graus. A piramidal também possui três ligantes no átomo central e um par de elétron isolado. Então, o átomo central, como nessa molécula de exemplo, a amônia, NH3, o nitrogênio é o nosso átomo central. Então, ele vai estar ligado a três outros hidrogênios e nele também vai ter o par de elétrons. Então, quando há esse par de elétrons, ele forma esse ângulo, que nesse caso vai se formar a geometria piramidal. Então, e temos como ângulos entre as ligações de hidrogênio, temos os ângulos de 107 graus. Bom, gente, por sua vez, né, a geometria tetraédrica, ela é aquela geometria que possui 4 ligantes no átomo central.
e nenhum par isolado de elétron, nenhum par de elétron isolado. Trouxemos o exemplo aqui de uma molécula muito conhecida, né, que é o metano, CH4, e como saber quem será o átomo central dessa molécula, né? Lembrando, como já falei lá no comecinho, o átomo central ele vai ser aquele átomo que faz o maior número de ligações, né? E aquele que se apresenta em menor quantidade na molécula. Nossa molécula é o CH4, ou seja, o carbono ele faz 4 ligações, enquanto que o hidrogênio ele só faz uma, ou seja, o carbono ele faz mais ligações que o hidrogênio, e além dele ser do carbono, ele ser o átomo em menor quantidade nessa molécula. Daí, o carbono será o átomo central, como é possível ver na figura, né? E ao seu redor estarão ligados os 4 hidrogênios. Moléculas tetraédricas, elas têm um ângulo, né, de 109,5 graus. Passando para a pirâmide trigonal, né, é uma geometria que possui 5 ligantes, né, em um átomo central. Nós trouxemos o exemplo do PCl5, né? Mais uma vez, PCl5, P, nesse caso, né, ele vai estar em menor quantidade nesta molécula, né? Ele vai aparecer menos vezes nesta molécula, enquanto que o Cl, o cloro, né? Ele vai aparecer 5 vezes, o que me indica, né? Após a distribuição eletrônica, né? O que me indica que o Cl ele vai ficar como ligantes do P, tá? Então, dentro da pirâmide trigonal, é válido dizer que ela também não possui nenhum par de elétrons isolados. Mas quando a gente passa a ter na pirâmide trigonal um par de elétrons isolado, como vocês podem ver na segunda figura, na parte de baixo do slide, vocês veem que quando aparece um par de elétron isolado, né? A exemplo do SF4, essa pirâmide trigonal, essa geometria, ela vai ser nomeada como gangorra. A partir do momento que nós temos apenas 3 ligações, né, 3 átomos ligados ao átomo central com 2 pares isolados, ele não mais será gangorra, nem pirâmide trigonal, mas ele vai ser nomeada como geometria tipo T, né? Dando continuidade, quando essa geometria piramidal, pirâmide trigonal, ela aparece com 3 pares de elétrons isolados e apenas 2 átomos ligados ao átomo central, nós teremos uma geometria linear, tá? Que é o exemplo do XeF2, né? Como vocês podem observar aí embaixo. Passando para a geometria octaédrica, né, que é uma geometria que ela possui 6 ligantes no átomo central, como é possível vocês verem. Nesse caso, o átomo central, o enxofre, né, por ser o átomo que aparece em menor quantidade na molécula, né? Nesse caso, os ângulos entre todas as ligações são de 90 graus, tá? E a partir do momento que a geometria octaédrica ela é apresentada com um par de elétron isolado, ela passa a ser chamada de pirâmide quadrada. Dando continuidade na geometria octaédrica, como vocês podem ver na parte inferior do slide, na terceira figura, quando essa geometria ela nos mostra, né? Aparece para nós com 2 pares de elétrons isolados, ela é chamada de geometria
quadrada planar, que é o exemplo do XEF4, tá? Bom, né? E agora nós vamos passar algumas dicas para vocês, para quando vocês precisarem identificar algum tipo de molécula, algum tipo de geometria. Tá, eu tenho uma geometria, e eu tenho uma molécula e eu preciso saber qual é a geometria aquela molécula pertence, né? Então, como é que eu faço isso? O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, porque nessa distribuição eletrônica você vai saber quantas ligações, quantos pares de elétrons na camada de valência cada átomo dessa molécula tem e, consequentemente, o número de ligações que esses átomos podem fazer. A partir disso, você pode identificar o átomo central, porque você já sabe quantas ligações cada átomo dessa molécula pode fazer, além de já identificar qual átomo aparece em menor quantidade nessa molécula. Após identificar o átomo central, vocês precisam fazer a fórmula eletrônica de Lewis, porque dá uma noção para vocês do arranjo tridimensional, tá? Por fim, vocês fazem o arranjo tridimensional e você vai conseguir identificar sua geometria molecular, né? Com base nas informações que nós passamos para vocês. Com base nisso, vocês vão saber se tem uma molécula linear, se tem uma molécula angular, se a sua molécula é octaédrica, tetraédrica. Se vocês seguirem esses passos, vocês não terão dificuldades, tá? E como já falado, o átomo central ele tem o maior número de ligações e ele está em menor quantidade na fórmula, né? Na próxima aula, né, Jane Kelly, nós vamos apresentar para vocês um software no qual é possível, né? Vocês vão ter uma melhor visualização, a gente pode também manusear ele de uma melhor forma, né? Escolher as moléculas, as quantidades e já visualizar qual a provável geometria de determinada molécula. Pronto. Aí fica bem mais fácil, né, a visualização para vocês e o entendimento desse conteúdo, tá? Desde já, né, eu e a professora Jane Kelly agradecemos pela atenção de vocês durante esse momento, né? Qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição no WhatsApp ou em qualquer outra forma de contato que vocês entrarem com a gente, tá? Quer falar alguma coisa, professora Jane Kelly? É isso. Então, gente, obrigada, tá? Tchau, tchau para vocês. Tchau.